The Brazilian elections in 2018 have done little to resolve the political crisis in the country as it tries to recover from an economic recession. Jair Bolsonaro was elected president by a significant margin, but in large measure it was less about the votes for him and more about the votes against the Workers' Party. And since Bolsonaro took office, he's been struggling to find common ground with the Congress and to put his government in order. Widespread manifestations for and against Bolsonaro over the past few months are a reflection of the level of polarization in the country. For a perspective on the political climate, I have recently spoken to former President Fernando Henrique Cardoso of the Brazilian Social Democratic Party. In the second round of the elections, Mr. Cardoso didn't support either candidate, but since Bolsonaro took office, has been very critical of the government, despite his party's neutrality. Fernando Henrique Cardoso was Brazil's 34th president from 1995 to 2002. By the time Cardoso began his political career in the late 1970s, he was already recognized as an accomplished scholar with important research on slavery and economic dependence in Latin America. He was a member of the Social Democratic Party and opposed Brazil's military rule. CGTN visited the Fernando Henrique Cardoso Foundation in São Paulo for an interview with the former president to talk about the current Bolsonaro government, which he does not consider conservative, but regressive. Okay, Mr. President, thank you very much for having us here for this interview. And my first question is about Brazilian democracy at large. Since the end of Brazil's military rule, we had much evolution in Brazil's democracy, many improvements throughout your government, the government of Lula da Silva. If you look at the picture right now, is this a good moment for Brazilian democracy? Is it still evolving and improving? Veja, a democracia brasileira vem se consolidando. Você mesmo disse aí. Não só no meu governo, ela continuou e até mesmo o último governo, o presidente Temer. No momento, há uma certa dúvida aqui. Bem, eu acho que, independentemente das opiniões do presidente e da força que ele tem, obviamente, que é presidente, a sociedade tem capacidade de resistir. Tanto tem capacidade de resistir que ele avança e recua, avança e recua. Questão de armamento, recentemente. Porte de arma para as pessoas. Ele era favorável. Já agora a pressão muito grande, começa a ter restrições. Então eu espero que a democracia, a despeito desses vai-e-vens, ela vai continuar forte. Are Brazilian institutions strong enough? Eu creio que é possível que elas se modifiquem também, né? Porque tudo é normal. Agora, as fundamentais, a divisão de poderes, o Congresso, a Corte Suprema, né, o Judiciário, por consequência, e o Executivo, vão continuar nesse formato, mas o básico, eu acho que é difícil tirar do Brasil, para o povo brasileiro. O povo aprendeu. But when we look at issues, for example, human rights or gender equality, there were very many important structures that had been created in Brazil, many of them beginning in your government. Human rights, for example, was a key issue in your government. But now are many of them being dismounted. If you look at the indigenous people, for example, I mean, can this damage be reversed? How much damage can be done? Bom, eu acho que muito sofrimento pode ocorrer, muito mal-estar pode ocorrer e mesmo pode acontecer atingir objetivos negativos. Mas a reação é grande. É muito mais, por enquanto, essas coisas são mais verbais do que efetivas, né? As pessoas que apoiam, um grupo dos que apoiam o presidente atual, que é mais enraivecido, não são nem reacionários, são atrasados, né? Num país diverso como é o Brasil, como é que você pode não tomar em consideração a diversidade? Então, eu creio que, apesar da retórica do governo, de alguns setores do governo e do próprio presidente ser uma retórica atrasada, vai ser difícil colocar em prática tudo isso. And what about the Amazon, Brazilian environment and climate change? These are issues that are not very much espoused by the current government, and there is much concern around the world about that. Is that a fair concern? Should the world be concerned at this point what Brazil is going to do with the environment? Eu acho que é uma preocupação legítima, necessária, porque houve ameaça de sair do acordo do clima. Isso é inaceitável. O fato de eu ter dito, como eu disse, que a democracia vai se manter, é uma aposta. Ela requer sempre que a gente trabalhe em favor dela. E isso implica em direitos humanos, implica e também na diversidade, não só cultural, mas
também biológica, né? Não tinham tanta consciência. Hoje tem. Hoje as pessoas sabem que preservar o meio ambiente é preservar o futuro. Mas o governo atual parece não dar muita importância a isso, né? E não respeita tanto. Now, less than 6 months after the beginning of this government, we already hear the word impeachment in some quarters. What do you think? I mean, of course, nothing concrete has happened, but would you say this is a potential scenario for the medium term? Eu espero que não. Por que eu espero que não? Porque o impeachment tem consequências de longo prazo e nem sempre são positivas. Às vezes o presidente que está em exercício incorreu realmente, não só em alguma falha grave do ponto de vista da Constituição, como ele não tem mais capacidade política de governar. É quando ocorre o impeachment, quando se juntam essas duas coisas. Mesmo assim, eu sempre fui um pouco reticente, pensando, não se é justo ou não, mas pensando a longo prazo no país. Eu acho que quando se cria uma polarização, é ruim para a cultura nacional, para a democrática nacional. Então, o impeachment leva à polarização. Agora, no caso do presidente Bolsonaro, não há motivo concreto para impeachment, né? O povo escolheu, cada um vai dizer, escolheu bem, escolheu mal, essa é a opinião de cada um. Eu não votei nele, mas eu acho que tem que respeitar. Só quando não tem mais solução. E agora, ele está há 6 meses do governo, vamos dar tempo ao tempo, né? Perfeito. Muito obrigado, presidente. Obrigado. Foi ótimo. Muito obrigado.